Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Eu sou o professor J. Macedo e hoje iremos trabalhar o fluxo de calor por condução, tá? É um assunto aí na sequência da calorimetria, tá certo? Então nós vamos trabalhar esse fluxo, a quantidade de calor que atravessa uma superfície por determinada unidade de tempo, tá bom? Nós vamos tratar desse assunto, tá? E aí só lembrando para vocês que na próxima sexta eu vou estar colocando a avaliação sobre esse assunto, né, até o momento que nós trabalhamos. Nós vamos basicamente ter questões de dilatação e questões relacionadas a esse tema que é a calorimetria, tá bom? Então, na próxima sexta, está marcado aí esse encontro, já fechando o segundo período, iremos estar fechando com essa avaliação aí de rendimento, tá? Desses dois assuntos, que é a dilatação e a calorimetria, tá certo? Então, vamos aí para mais uma aula de física. Muito bem, então nós vamos tratar do fluxo de calor por condução. Nós vimos que condução é um tipo de propagação de calor. Nós vimos a condução, a convecção e a irradiação na aula passada. Então, nossa problematização seria como aquecer uma quantidade de água no menor tempo possível. Então, pela imagem, nós já podemos perceber o seguinte, né? Para a gente poder fazer esse processo, primeiro nós precisamos de uma determinada fonte de calor um pouco mais elevada. Aí a gente for pegar como exemplo aqui, nós formos pegar como exemplo um, um fogão a gás, nós vamos perceber que esse fogão, aquela boca, né, nós chamamos de boca maior, ela vai emitir mais calor, vai distribuir melhor o calor na panela. Isso permite que a gente ganhe mais agilidade nesse processo da transferência de calor. Outro fator também seria a panela, né, o material da panela. Optaríamos, lógico, por um material metálico, né, que é um bom condutor de calor. E também que a espessura dessa panela, né, de metal, de alumínio, como é o caso aqui, que ela seja a menor possível, uma espessura bem fina mesmo, que permite com que o calor ele seja transferido com mais facilidade, né? Porque nós sabemos que na condução o calor ele é transmitido de molécula para molécula. As moléculas começam a vibrar e esse calor ele é transmitido de um local para o outro. Então esse transporte fica mais rápido, dependendo de uma fonte mais elevada, de uma panela com uma área um pouco maior, né? Digamos, um fundo de uma panela bem maior, para o calor ficar bem mais distribuído, e que essa espessura seja a mínima possível. Daí nós conseguiremos aquecer uma quantidade de água ao menor tempo possível, tá certo? Então, esse fluxo de calor que nós vamos falar aqui é justamente isso. O fluxo, essa quantidade de energia, né, no caso aqui o calor, está atravessando uma superfície. Então, o nosso objetivo dessa aula é calcular essa quantidade de calor que atravessa determinada superfície. Nós vamos estar limitando a superfície do material, e aí informo que quanto menor for essa espessura, maior será essa transferência de calor. Ela é uma grandeza inversamente proporcional. Menor espessura, maior fluxo. Se eu aumento a espessura, ou seja, eu engrosso o material, engrosso a parede, mais dificuldade o calor vai ter ali de atravessar. Então, nós temos esses elementos. Se eu aumentar essa área da superfície, eu aumento o fluxo. Se eu aumento a fonte de energia térmica, né, a fonte de calor mesmo, ou seja, o objeto mais quente, se isso for mais intenso, maior também será esse fluxo de calor. Então, são essas variáveis que nós vamos estar trabalhando aqui. E também nós vamos falar do coeficiente de condutibilidade térmica, que é um coeficiente em que nós vamos diferenciar um material do outro. Nós temos materiais que conduzem melhor o calor, como os metais, mas dentre os metais tem aqueles que conduzem melhor o calor, certo? Com mais facilidade, nós vamos ver uma tabela mostrando isso. Então, nós vamos ter para cada um desses materiais, nós vamos ter um coeficiente de condutibilidade térmica, que vai determinar com que rapidez aquele material conduz calor. Se ele conduz com maior velocidade ou com menor velocidade. Beleza? Então, vamos aqui analisar esse fluxo. Então, o fluxo, a definição do fluxo
ela é a quantidade de energia proveniente do meio mais quente. Nós sabemos que o calor ele transita do meio mais quente para o menos quente, certo? Então, o fluxo é essa quantidade de energia proveniente desse meio, que obviamente é mais quente, e que atravessa uma superfície por unidade de tempo. Então, digamos que a unidade de tempo que nós vamos utilizar é a hora. Pode ser uma hora, pode ser por um minuto, pode ser em um segundo, que é a unidade padrão. Então, o fluxo é isso. Nós desejamos saber que quantidade de calor atravessa determinada superfície em um segundo, em um minuto, em uma hora, em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano, em uma década, entendeu? Então, o fluxo é isso. Então, nós definimos matematicamente o fluxo de calor, representaremos pela letra grega φ, certo? Através de uma razão. Então, o fluxo é a quantidade de calor por unidade de tempo, certo? Nós temos o Qzão representa a quantidade de calor, e nós vamos utilizar a grandeza caloria, a unidade caloria, certo? Para representar a grandeza calor. E o tempo nós vamos utilizar o padrão que é o segundo. Lembrando que a unidade padrão para energia, né? Energia é o joule. Mas nós vamos utilizar a caloria, que é a unidade aqui adotada no Brasil, tá bom? Então, só repetindo essa definição, nós temos aqui o fluxo, representado pela letra grega, o φ, certo? A letra φ vai ser igual à quantidade de calor, que é o Qzão, dividido pelo intervalo de tempo, que é o ΔT, certo? A quantidade de calor por unidade de tempo. E aí nós temos aqui uma demonstração mostrando isso. Tá? Nós temos uma determinada área, que daqui a pouco a gente vai analisar a lei de Fourier, onde nós vamos falar sobre essa relação que ele faz com a área do material, a superfície, né, que o calor vai atravessar. Ele analisa também a espessura e a variação de temperatura. Então, nessa primeira definição, nós temos aqui a quantidade de calor, essa sete chamada representando a quantidade de calor que vai atravessar essa superfície por unidade de tempo. Então, só para a gente lembrar que o fluxo é essa quantidade de calor que está atravessando uma determinada superfície por unidade de tempo. E aí esse tempo pode ser segundo, pode ser minuto, pode ser hora, pode ser semana, e aí como eu já falei para vocês, tá bom? Então na física aqui nós temos que calcular essa quantidade aí de, de calor, tá? Que atravessa determinada superfície, beleza? Tranquilos aí? Então na ciência aqui nós vamos trabalhar a unidade do fluxo de calor. A unidade do fluxo de calor é sempre uma unidade de calor sobre uma unidade de tempo, tá? Então, essa unidade do fluxo é calorias por minuto, como eu falei para vocês. Um exemplo aqui, né? Por exemplo, caloria por minuto. Posso ter também caloria por hora, posso ter caloria por segundo, e aí sucessivamente, tá bom? Então, aqui é um exemplo, caloria por minuto, caloria por hora, caloria por segundo. Nós vamos adotar geralmente a caloria por segundo, tá? Porque o segundo é a unidade padrão e a caloria é a unidade que nós usamos no Brasil. Novamente lembrando que a padrão é o joule. Então, o fluxo de calor, representado pela letra φ, que atravessa esse corpo, é determinado pelos seguintes fatores. Então, vamos analisar que fatores influenciam no fluxo de calor. Então, esses fatores são, ó, lembrando essa palavra fatores, tá? Para a gente não esquecer do nosso material, focando nos tópicos mais importantes, nos pontos importantes. Então, o fluxo depende de quê? Da área da seção atravessada pelo calor. E aí, quanto maior for essa área, maior é o fluxo de calor, certo? É como se você analisasse uma porta, né? Fosse analisar uma porta e você fosse conferir quantas pessoas atravessam aquela porta por segundo, por exemplo. Então, obviamente, quanto maior for essa porta, mais gente consegue passar. É igualmente você analisar o fluxo de água pela uma tubulação. Então, quanto maior for o diâmetro da tubulação, mais água passará por unidade de tempo. Fluxo é o que está passando ali por determinada seção, determinada área, determinada, entendeu? Orifício. Enfim, algo que esteja passando em determinado ponto que você selecionou.
Então, o fluxo depende dessa área. Se você aumenta essa área, mais calor vai atravessar ali. Entendeu? Depende da espessura da placa, o comprimento do trajeto da propagação do calor. A espessura ela é fundamental também. Então, se eu tenho uma espessura bem fina mesmo, o calor passa mais rápido. E se eu tenho uma espessura mais grossa, o calor demora mais. É tipo uma panela na sua casa, você pode perceber. Uma panela muito grossa, demora mais você aquecer uma água, demora mais você cozinhar um alimento. Agora, se essa espessura é bem pequena, bem reduzida, aí você consegue fazer o mesmo processo com mais rapidez. Então, o fluxo depende também da espessura dessa área lá da seção onde o calor está atravessando. Da diferença de temperatura entre as faces 1 e 2, sendo que a variação nós já trabalhamos, que variação de temperatura é a temperatura 1 menos a 2, ou seja, a temperatura final menos a inicial. Ok? Sendo que nesse caso a temperatura 1 tem que ser maior do que a 2, porque nós estamos falando de um fluxo que está atravessando uma face 1 para uma face 2, como nós vamos analisar aqui nessa imagem. Então, só há fluxo de calor se um dos lados estiver mais quente, estiver recebendo mais energia. Aí ele vai passar essa energia para o outro. Certo? Só há calor se houver trânsito, né? Se essa energia térmica estiver em trânsito. Então, um tem que estar mais quente do que o outro. Ou seja, a temperatura tem que estar diferente, maior do que a outra. Beleza? Também depende da natureza do material, caracterizada pelo coeficiente de condutibilidade térmica, representado pela letra K. Tá certo? Representa esse coeficiente, como eu falei para vocês. O coeficiente de condutibilidade térmica, ele está relacionado à natureza do material. Então, tem materiais que conduzem melhor calor, né, como os metais, o alumínio, por exemplo, né, cobre. Então, são materiais que conduzem melhor o calor, o ouro também, e o ferro. Esses materiais, cada um tem ali um coeficiente, ou seja, um valor numérico que determina com que rapidez ele conduz o calor, certo? Então, a natureza do material é fundamental. A natureza do material, a diferença de temperatura, quanto maior essa diferença, maior o fluxo de calor, certo? A espessura, quanto menor a espessura, maior fluxo, quanto maior a espessura, menor o fluxo. E também nós vimos ali com relação a essa área, quanto maior for essa área de contato, maior será o fluxo de calor. Beleza? Nós temos aqui uma imagem para analisar, fazer uma leitura dessa imagem. Nós temos aqui a face 1 e a face 2, tá? Face 1, face 2. Nós temos as temperaturas 1 e 2, lembrando que essa 1 tem que ser maior do que a 2, senão o fluxo não vai atravessar. A setinha amarela representa o fluxo, que é o calor atravessando essa superfície, tá bom? Nós temos aqui o A representa a área dessa seção, e aí nós vimos quanto maior é essa área, maior será o fluxo. Quanto maior for essa variação de temperatura, maior será o fluxo. Agora, essa espessura, inversamente, se essa espessura for muito grande, o calor vai ter mais trabalho de atravessar. É como você imaginar aí uma parede muito grossa, né? A parede de um forno, por exemplo, e tenta impedir com que o calor saia do forno. Então, quanto maior for essa espessura, mais o calor vai ficar retido, vai ter mais dificuldade de atravessar. Então, nós temos aqui essas grandezas relacionadas. Nós temos a área, ou seja, a seção por onde esse calor vai passar. Nós temos a variação de temperatura. Nós temos a espessura, também é fundamental. E a outra é a natureza do material, porque cada um material tem ali sua rapidez de transferência de calor. Então, nessa condição, nós temos que a temperatura tem que ser maior do que a 2. O calor Qzão fluirá da face 1 para a face 2, com essa garantia de que uma esteja mais quente do que a outra, certo? Então, vamos analisar a lei de Fourier. O Fourier é um matemático francês que viveu em 1768 a 1830. Ele desenvolveu essa relação observando os materiais, tá? Jean-Baptiste Joseph Fourier, tá? É esse matemático francês que fez essa lei observando
a área, a diferença de temperatura e a espessura. E aí ele vai chegar na seguinte conclusão. Então, é um regime estacionário de condução em que a propagação de energia térmica é constante, certo? É a mesma quantidade ali sendo emitida, tá bom? O regime tem que ser estacionário, não pode ter muita movimentação. Através de um material condutor homogêneo, certo? Material homogêneo. Um condutor homogêneo é um condutor feito só de um tipo de material, não há misturas. Se é só alumínio, tem que ser só alumínio, ou é só ferro, ou é só o bronze, ou é só o ouro, enfim. Então ele diz que o fluxo de calor nessas condições ele é diretamente proporcional à face da seção transversal, ou seja, quanto maior for essa área, maior é o fluxo, como eu já falei antes, e também é proporcional à diferença de temperatura. Quanto maior, quanto maior for o delta θ, maior será o fluxo. Entenderam? Então isso é diretamente proporcional. Aquilo que é diretamente proporcional, nós temos ali um produto, uma multiplicação, certo? E inversamente proporcional, nós temos ali um caso de uma divisão. Vou ter que dividir por essa espessura, né? Então, a inversamente proporcional, a distância entre as extremidades ou espessura. Tá? E como eu falei para vocês, se eu aumentar essa espessura, eu diminuo o fluxo. Então, grandezas inversamente proporcionais são grandezas que, quando eu aumento uma, a outra diminui. Então, se eu aumento a espessura, essa espessura aqui da placa, ó, se eu aumentar essa aqui, eu tenho um fluxo menor porque ele vai ter mais dificuldade de atravessar. Beleza? Eu acho que isso já ficou bem compreendido aí para vocês. Então, essa é a lei de Fourier. E aí nós vamos escrever o fluxo com relação a essa lei de Fourier. Então, o fluxo de calor expresso em termos dessas variáveis é, então, o fluxo, que é representado pela φ, ele é igual à constante. Essa constante, na verdade, é o coeficiente de condutibilidade térmica, tá? O coeficiente, multiplicado pela área, e multiplica a variação da temperatura. Essa variação da temperatura, eu já falei antes, e a área também, era diretamente proporcional à área e à variação da temperatura, e é inversamente proporcional à espessura. Então, essa aqui, ó, é a lei de Fourier, certo? Essa aqui é a lei de Fourier. O fluxo é igual ao coeficiente de condutibilidade térmica, a letra K, e aqui determina a natureza do material, se ele tem rapidez ou não de conduzir calor, se ele é rápido, se ele é lento. A área, ou seja, quanto maior for essa área, maior é o fluxo. Se eu diminuo essa área, eu diminuo o fluxo. E essa variação de temperatura, ou seja, uma das faces tem que estar mais quente e a outra menos quente. Então, quanto maior for essa diferença entre uma e outra, maior será o fluxo. Isso quer dizer, quanto maior for diferente, mais quente vai estar um lado e menos quente o outro. Então, aí o calor ele vai ter maior rapidez aqui, maior intensidade na hora de atravessar essa superfície. Então, o fluxo ele aumenta com o aumento dessa variação de temperatura. Agora, se eu aumentar essa espessura, eu diminuo o fluxo. Se eu diminuir essa espessura, eu aumento o fluxo. Certo? E aí, lembrando que a unidade de fluxo ela é calorias por unidade de tempo. Posso usar o segundo, o minuto, a hora ou qualquer outra unidade de tempo que seja conveniente. Então, vamos analisar essa tabela que mostra os coeficientes de condutibilidade térmica a 25 graus Celsius. E para 25 graus Celsius, nós temos para vários materiais as suas velocidades de conduzir calor. Olha aqui, ó, o ouro sendo dos maiores, ó, o ouro, né? Ele pode perguntar assim, se o ouro é um bom condutor de calor, por que que em casa a gente não usa as panelas de ouro, né? É porque o ouro ele é muito valioso, ele é muito caro. Então compensa usar o alumínio, né? Hoje nós temos lá na nossa residência as panelas de alumínio para cozinhar o alimento. Repare que o ouro é bem grande, é 257 quilocalorias por metros por grau Celsius. Então nós temos aqui uma relação desses materiais a 25 graus Celsius. Então, os mais rápidos estão na parte de cima. E aí nós vamos descendo, ó, o ferro,
ferro e aço comum de 40 a 50, a porcelana, o cimento, o vidro, o cimento em pó, o amianto, né? São materiais sólidos que têm aí sua rapidez de conduzir calor. Então, o ouro fica ali em destaque, depois o alumínio, que é o que mais a gente utiliza aí no nosso dia a dia, né? O ouro, por ser muito caro, não é muito utilizado para fazer esse tipo de trabalho. Aí nós temos os líquidos, né? Como a água, o mercúrio, né? Temos o mercúrio. E os gases é o ar seco e o vapor de água, né? Eles são isolantes, né? Portanto, a condutibilidade térmica deles é bem mínima, tá? Esse coeficiente aqui já fica um pouco reduzido. Beleza? Então vamos fazer um exercício aqui para a gente fechar esse tópico, tá? E aí lembrando que na próxima sexta-feira nós temos a avaliação de rendimento do segundo período. Para fechar o segundo período, e aí mês de julho é férias, e a gente retorna em agosto, né, com a sequência desse conteúdo ainda, falando aí de calor sensível, calor latente, tá? Lei, vamos falar da lei geral da calorimetria, vamos falar de radiação, tá? Vamos falar de muita coisa relacionada ao calor, tá bom? Então vamos ver aqui, nós temos lá no exercício 1 desse material na página 42, que reporta essa aula aqui sobre esse fluxo de calor, né? Sobre o fluxo de calor. Nós temos uma questão que analisa o seguinte: ó, uma garota está agasalhada com uma roupa de espessura igual a 1 centímetro, tá? E a ideia de utilizar o agasalho é justamente evitar esse fluxo, né? Que nosso corpo não troque calor com o ambiente externo. Por isso a gente utiliza um agasalho, né? Uma roupa mais grossa. E só para vocês verem como é interessante esse fluxo, quanto mais grossa for a roupa, né? E também dependendo do material, como a lã ou algodão, são os materiais que retêm melhor ali o calor, né? Inibe melhor o calor porque dentro deles existe maiores quantidades de ar. E o ar nós vimos que ele é um péssimo condutor de calor. Então essa roupa dela tem 1 centímetro de espessura, esse agasalho, e a área dele é de 8.000 centímetros quadrados. Então o tecido do agasalho tem condutibilidade térmica essa caloria não deveria estar aqui, 0,00008 calorias por segundo centímetros graus Celsius. A temperatura da pele dessa garota está a 36,5 graus Celsius e o ambiente externo a 11,5 graus Celsius. Ó, como está muito frio, então para evitar essa troca de calor entre a garota e o ambiente externo, ela utilizou esse agasalho. Geralmente se utiliza ali a lã, né? Agasalhos mais grossos. Então determine na letra A o fluxo de calor perdido através do agasalho. É lógico que mesmo ela estando utilizando o agasalho, vai ter ainda o calor vai conseguir ultrapassar, mesmo que de forma mais lenta, por conta do agasalho. Então nós temos que calcular aqui esse fluxo e vamos utilizar a lei de Fourier para fazer essa resolução. Então, primeiramente, vamos pegar as informações. Nós temos o Ezinho, que a espessura é 1 centímetro. O Ezinho é igual a 1 centímetro. Nós temos depois o coeficiente, tá? É igual. É, desculpa, eu pulei a área, mas não tem problema. Eu posso pegar aqui o coeficiente, ele é 0,000 mais um zero e 8. Aí aqui, calorias por segundos por centímetros por grau Celsius. Essa é a unidadezinha dele. Isso eu vou colocar em notação científica para ficar melhor o nosso cálculo. Então vai corresponder a 8 multiplica. Vamos ver quantas casas no local. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar 5. 8 vezes 10 a menos 5. E a repetição de unidade é calorias ou
segundos por centímetros por grau Celsius. Beleza? Agora vamos colocar a área. A área vai ser igual. A área vai ser igual a quem? A 8.000 centímetros quadrados. Centímetros quadrados é igual. Vou colocar bem fácil, tá? 8 multiplica 10, 3 zeros ao cubo. 8 vezes 10 ao cubo, centímetros quadrados. Beleza? Vamos representar a variação de temperatura. A variação de temperatura é vou botar aqui. A variação de delta é igual a temperatura final, que é θ, menos a temperatura inicial, que é o θ zero. A temperatura final é maior, a 36,5. 36,5 menos a temperatura externa, que é 11,5. Calculando isso aqui, o 5 zero, 36 menos 11, 25. 25 graus Celsius. Faz a temperatura, a variação de temperatura entre as duas, entre o cobertor e o ambiente externo, beleza? Agora podemos aplicar a definição do fluxo, né, proposta pelo Fourier. Então nós vimos que o fluxo ele é I vai ser igual a constante que multiplica a área, e multiplica a variação de temperatura e divide pela espessura. Isso vai ser igual à constante. Eu coloquei ali na forma de notação científica, 8, 10 a menos 5. E multiplicar a área, 8, 10 ao cubo, e multiplica a variação de temperatura. Divide tudo isso pela espessura. E a espessura é 1 centímetro. 1. Muito bem. Vou dar só mais um espaço aqui. Beleza, vai ficar melhor o nosso cálculo. Então, vamos lá. Então, nosso fluxo entre o cobertor e o ambiente externo vai ser igual. Aqui nós multiplicar, fica 8 vezes 25, 200. 200 vezes 8, 1.200 vezes 8, 1.600. Dividido por 1, fica 1.600 mesmo, vamos direto. Agora as potências. Conserva a base, somos expoente. Conserva a base, que é 10, somos expoente. Menos 5. Mais 3 fica menos 2. Menos 2, falta a vírgula dos casos. Menos 2 é 6. Então o fluxo vai 16 calorias por segundo. Tranquilo? Esse é o nosso fluxo aqui de calor. Então, a cada segundo, a garota está perdendo o calor dela para o ambiente externo em 16 calorias. A cada segundo, 16 calorias. Esse é o fluxo ali de calor entre a temperatura da garota e o ambiente externo, certo? Essa é a condução de calor que está acontecendo no cobertor, beleza? Muito bem, agora vamos responder aqui a letra B. Ele pede
A quantidade de calor conduzida pela roupa em 1 hora. Tá? Deixa eu dar mais um espaço aqui. Para baixar outra aula da nosso próximo encontro, né? De aula online. Então, a quantidade de calor conduzida pela roupa em 1 hora. Tá? Então, nós vimos que a quantidade de calor, a definição primeira, né, de fluxo, nós vimos que é a quantidade de calor por unidade de tempo. Então, nós vamos usar aquela definição inicial. O fluxo é igual a questão pela fração do intervalo de tempo, que é o ΔT. Beleza? E aqui esse fluxo, essa quantidade de calor em 1 hora. Aí nós vamos fazer 6 calorias por segundo. A cada segundo ele transfere 16 calorias. Quanto que ele vai transferir em 1 hora? Quanto de calor ele transfere em 1 hora? 1 hora que essa garota está ali utilizando o cobertor. Então, nós temos que lembrar 1 hora corresponde a 3.600 segundos, beleza? Isso é de 1 hora corresponde a 3.600. Nós temos aqui o fluxo, que é 16. Nós indo no exercício A, que o fluxo é 16 calorias por segundo. Nós vamos só substituir. Então, aqui o fluxo é 16. É o que nós estamos procurando, que é a quantidade de calor. E esse tempo é 3.600. Então, esse fluxo, essa quantidade de calor, é 16 multiplica 3.600. 16 multiplica 3.600. Isso vai igual a 57.600 calorias, beleza? Então, essa aqui é a quantidade de calor e esse cobertor vai atravessar durante 1 hora, tá? Vai atravessar essa quantidade de calor, que é o calor saindo do corpo da garota para o ambiente externo, beleza? Então é isso sobre fluxo, tá? Nossa aula está encerrando aqui, nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Lembrando que na próxima sexta eu vou deixar uma avaliação de aprendizagem do segundo período, fechamento do segundo período, porque vamos entrar no próximo mês aí de julho de férias e voltamos em agosto. E aí damos sequência a esse conteúdo de calorimetria. Beleza? Então, tchau, tchau para vocês, se cuidem e até o próximo encontro.